Esta família tinha casa, carros. Aliás, o casal era detentor de vários empreendimentos. Eu sou uma empresária para estar nessas condições. Chegar ao ponto de não ter nenhum teto para eu ficar com meus filhos. Hoje estão sem os bens e vieram hospedar-se aqui, em frente a este condomínio. A história começa desde 2017, quando o esposo, sentindo-se aflito com a morte da mãe por câncer, resolveu procurar conforto na Igreja Universal. Depois de ter perdido a mãe, uma irmã minha, a mais velha, apresenta algumas patologias do género da doença que vitimou mortalmente a minha mãe. A partir daí, dei a conhecer os pastores, o que estava a ocorrer comigo, e eles aconselharam-me a participar em várias correntes. Mas passou-se alguma situação, a situação não se revertia, não é? Foi daí quando coagiram-me a participar das campanhas de Fogueira Santa. A situação começou a desenhar-se quando a Igreja exigiu do fiel a oferta de todos os bens para que este pudesse ter os seus problemas resolvidos. O primeiro valor que nós entregamos foi de 200 milhões de kwanzas. Participamos de uma campanha no ano de 2016. Em vez de conseguir melhoria, a situação só piorava. Foi daí que, depois de ter conseguido nos tirar este valor, foi transferido para uma outra igreja, que na altura houve a inauguração da igreja que é a sede hoje no Macluço. Foi aí onde passei a ser acompanhado pelo seu auxiliar, o bispo, outro pastor de nacionalidade brasileira, de nome Jorge Antunes. Depois daí surgiram outras transferências. Exatamente. Com o Jorge Antunes, como ele já conhecia o meu caso, explicou-me que eu fiz a Fogueira Santa, a campanha de Fogueira Santa, mas não fiz da melhor forma possível, porque não chamei a atenção de Deus, porque não dei o chão dos meus pés, tirando tudo que tinha. A campanha tinha que ser tirado tudo que tinha, para poder ficar sem nada, no sentido de poder chamar a atenção de Deus. Daí em diante foram outros depósitos. 1 milhão, 1 milhão e 300, 3 milhões, totalizando 700 milhões de kwanzas em apenas um ano, conforme os comprovativos, todos os depósitos na conta da Igreja Universal. Com vários jogos psicológicos, com torturas, sob alegações que eu e a minha família estava por conta de uma maldição. E para além da maldição, todos os bens que nós possuímos estavam a ser possuídos por demônios. Para além do dinheiro, a família conta que também ofereceu a casa e o carro. Porque eles, quando se aperceberam que já não tínhamos dinheiro, recursos financeiros, alegaram que a casa estava amaldiçoada. Estava amaldiçoada a casa, estava sob maldição e inclusivamente a viatura. Proposta de campanha, uma ida a São Paulo para visitar o Templo de Salomão, onde iríamos receber o cumprimento da promessa, ou seja, uma garrafa de óleo, combustível, segundo o que eles denominaram, e disseram que a nossa vida nunca mais seria a mesma. A vida ia ter totalmente mudança. Eu, por alguma razão, não consegui sair do país, foi a minha esposa e pronto. Colocamos a casa e o carro no altar conforme a orientação deles. E agora? E eu não sei como é que vai ser daqui mais algum tempo. Daqui a pouco escurece, estamos no tempo de chuva. E eu estou a expor os meus filhos a isso. Isso não é justo. É mais ou menos assim que está a viver esta família. Eles escolheram ficar aqui em frente a este condomínio porque, segundo o senhor, é aqui onde está localizada a direção da Igreja Universal. Vamos tentar saber aqui do Corpo de Seguranças. Eu vejo aqui pessoas e tentar ver se conseguimos o contacto com alguém. Muito boa tarde. Boa tarde. Sim, boa tarde. Por favor, nós queríamos contactar a direção aqui da Igreja Universal do condomínio. Não temos informação para dar. Não percebo. Não temos informação para dar já. Não, sim, é só chamar alguém, dizer que a TPA está aqui, para ver se conseguimos falar com alguém aqui da direção. Não temos direção para chamar alguém no condomínio. O advogado da família diz tratar-se de crimes de abuso de confiança e tudo fazem para reaver os bens. Vamos esgotar o extrajudicial e, quando não der, vamos intentar uma ação judicial contra a Igreja Universal, porque tem provas concretas dos depósitos, foram mais de 500 milhões de kwanza,
e que ainda há um processo agora que conseguimos observar, que é o título de propriedade da residência deles. A igreja passou-lhes uma procuração. Documento este falso, daí já recai o crime de falsificação de documentos. Enquanto isso, esta família, composta por 10 membros, continua aqui, ao relento. Aliás, mostram-se eles desesperados. E esta situação continua a chamar a atenção e a preocupar todos que passam por esta via. Com imagens de João Machado, Agnelo Bernardo, ATPA.